Em entrevista ao apresentador da Atena, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre sua proposta de isolamento vertical, que isola os grupos de risco sem destruir completamente a economia. Bolsonaro disse: "Tenho informações de que vários governadores já anunciam a suspensão da quarentena ou, paulatinamente, estimular que o comércio seja reativado, porque o dia seguinte está se mostrando bastante sombrio na economia brasileira. Alguns falam que estou preocupado com a economia e não com vidas. Não é isso. Com a economia quebrada, teremos perdas de vidas gigantescas após esse problema." Bolsonaro apontou as consequências de se ter uma grande massa de desempregados, lembrando que, além das demissões das empresas, ainda há imensa quantidade de autônomos sem trabalho. O presidente lembrou que os cerca de 40 milhões de trabalhadores informais foram duramente atingidos e, via de regra, não tem poupança. E apontou: "O povo quer trabalhar." O presidente afirmou que começa agora uma conscientização por parte dos governadores, que precisam flexibilizar as medidas restritivas. Bolsonaro lembrou que sua posição sempre foi de que o povo tem que trabalhar. Ele disse: "Quem está desempregado e puder ficar em casa, fique em casa. Quem tem que trabalhar, vá trabalhar. Sei que fui muito criticado quando falei de histeria lá atrás. E hoje em dia tem muita gente falando que foi uma histeria sim. Foi um clima de pavor e de pânico que criaram junto à população." Bolsonaro disse que é essencial desfazer o clima de pânico e buscar partir para a normalidade. Ele garantiu: "Nós estamos fazendo a nossa parte, preparando leitos de UTI, respiradores, etc. Mas o Brasil não pode parar e só pensar na pandemia." O presidente lembrou que atendimentos e cirurgias foram adiadas e tudo isso terá que ocorrer mais à frente. E lembrou que quadros que hoje são simples podem se agravar. O presidente também apontou que, além da histeria criada por setores da imprensa, há agentes políticos com interesse em inflar números. Ele apontou: "Quem pode trabalhar tem que voltar a trabalhar. Vamos tocar o barco, o Brasil não vai parar. Em alguns estados, ninguém mais está morrendo de H1N1, só do vírus. Parece que há uma intenção de potencializar isso." Bolsonaro pediu: "O Brasil tem que voltar à normalidade imediatamente." O presidente apelou aos governadores que suspendam as medidas exageradas. Ele disse: "Não deu certo, né? Num primeiro momento houve aplausos, num segundo momento agora a situação complica." O presidente apontou que em meio à pandemia haverá mortes inevitáveis. Ele disse: "Alguns vão morrer? Vão morrer. Essa é a realidade." Ele lembrou que, como chefe de Estado, tem o dever de falar a verdade ao povo. Questionado sobre um estudo que apontaria para uma projeção de 400 mil fatalidades no Brasil, Bolsonaro perguntou: "No mundo todo, até agora houve 20 mil. Por que só no Brasil haveria 400 mil? No meu entender, é chute ou tem algum interesse econômico em jogo. Só posso entender dessa maneira." O presidente também questionou os interesses por trás dos números aparentemente inflados de alguns estados. Como exemplo, Bolsonaro disse que não estava acreditando muito nos números de São Paulo, especialmente após um decreto que obriga os profissionais de saúde a declararem morte pela pandemia mesmo quando não há certeza. E acrescentou: "Não pode ser tratado dessa maneira. Se todos estão com a mesma doença, é sinal que o Estado está fraudando. É querer fazer uso político de números." Bolsonaro disse que, embora cada governador tenha liberdade de fazer o que quer, espera que os que percebem que exageraram voltem atrás. Ele lembrou que, quando fez seu pronunciamento em rede nacional, houve muitas reclamações, mas após reflexão, considerou que a aceitação está sendo excelente porque ele disse que o Brasil tem que trabalhar. Esses testes rápidos que nós vamos entrando agora, nós vamos ver uma coisa muito interessante dentro do Brasil, que é quantos % da nossa população que está fazendo anticorpo, que talvez seja essa a grande medida para a gente fazer dinâmica social. Portanto, a gente está só no início. A gente tem 30 dias do primeiro caso, a gente começou o início, lembra que eu explicava para vocês? Os números vêm, depois começam a aumentar, chega uma hora que ele cresce muito rápido. Nós estamos iniciando a subida.
Essa subida ela leva algumas semanas. Nós temos as nossas projeções e vamos ver se essas projeções vão bater. A gente sempre procura se antecipar os problemas para 30 dias e fazer quais são as recomendações que a gente acha que sejam necessárias. E aí vem a questão da quarentena. Como é que isso funciona? A quarentena é um mecanismo que a gente lança a mão quando a gente tem uma doença infecciosa, como é o caso dessa, cuja transmissão seja fácil, como é o caso dessa, que nós não tenhamos sistema imunológico, como é o caso dessa, aonde nós possamos ter consequências de muita letalidade ou consequência de uso em paralelo intenso do sistema de saúde, que é o caso dessa. A última vez que o Brasil fez uso de quarentena por saúde foi em 1917, a época da gripe espanhola, há exatamente 103 anos atrás. Então é normal, faz parte desta situação. Quando se fala em quarentena, nós errarmos ou calibrarmos ou fazermos projeções e momentos um pouco fora e questionáveis por A, por B ou por C. Então, vamos lá, se nós estamos começando o processo, nós estamos iniciando a curva, nós temos que ter muita calma, porque a quarentena é um remédio extremamente amargo, extremamente duro, e vai ter a hora que a gente vai precisar usar. Então você tem desde redução de mobilidade, que você pode fazer antes do lockdown, como estão chamando, o brasileiro adora copiar palavras americanas, inglesas, eles chamam lá de lockdown, quer dizer, fecha tudo. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional e em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. E isso causa uma série de transtornos para o próprio sistema de saúde, que é a única razão das nossas medidas aqui. Nós não vamos mudar 1 milímetro do nosso foco na vida. Nós vamos focar na vida durante todo esse tempo. Nós não vamos perder o foco que nós já construímos, estamos todos muito conscientes no foco da vida, da proteção à vida. Mas quando nós vemos que determinadas medidas colocam em risco também, vocês ouviram aqui várias vezes a gente falar, não consigo chegar à vacina porque não tem mais o avião, não consigo produzir o ventilador porque o funcionário não chega na firma de ventilador, não consigo fazer determinada coisa por causa disso ou daquilo. Todas essas situações, quando vai se fazer um procedimento desse, elas têm que estar muito bem pactuadas. Tem países que trabalham por cores. Olha, um veículo for selo azul, por exemplo, é saúde. Se for selo amarelo, é segurança. Se for selo branco, é jornalismo. Se for selo... E você vai trabalhando com as vias abertas para aquele pessoal poder andar. Vai se trabalhando de uma maneira também coletiva, onde se coloca, olha, eu vou começar no dia tal e vou terminar no dia tal, porque quarentena sem prazo determinado para terminar, ela vira uma parede na frente das necessidades das pessoas, que precisam comer, que precisam abastecer suas casas, que precisam ir no supermercado, que precisam dos gêneros, que precisam ir e vir, porque isso faz parte da própria sobrevivência. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que, se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de
dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. Nós da saúde não podemos ser insensíveis, nós entendemos e enxergamos e vemos isso com muita clareza. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada. Nós estamos hoje, tem 3 ou 4 dias que iniciou esse processo de interrupção. Começou no domingo, se me parece, alguns países começaram segunda, estados terça, não é isso? Então, o que nós propusemos, o Ministério da Saúde, aos senhores governadores? Tragam 1, 2, 3, eles devem estar discutindo. Eu discuti isso agora há pouco com o governador Ronaldo Caiado, para que a gente traga junto, dentro de uma pequena unidade, e façamos juntos a proposta nacional, para que todos saibam, olha, quando o número de casos estiver aqui, vai acontecer isso. Quando estiver aqui, vai acontecer isso. Você me comunica, eu dou uma olhada, checo, falo ok, me preparo. Quais são as atividades econômicas que a gente considera que são essenciais? Tenho certeza que todos, sentando e olhando os quadros, todos juntos, me traz o boletim epidemiológico. A situação do Ceará, como eu chamei a atenção aqui no começo, é totalmente diferente da situação de Goiás. A situação de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, embora nós sejamos o Brasil tem vários Brasis. Eu tenho uma preocupação com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, é o nosso local de pessoas mais idosas. Então, é lógico que lá os critérios têm que ser diferentes do que na Amazônia, que é o nosso estado de população mais jovem. Tudo isso a gente tem aqui métrica e a gente pode e deve fazer juntos. A gente não vê, e eu sei que muita gente falou, hoje especularam, o ministro vai sair, o ministro não vai sair. Eu vou deixar muito claro, eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível eu ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo, a equipe está todinha focada, nós vamos trabalhar com critério técnico, sempre. Queremos que a gente repasse determinadas estruturas que possam e devem e têm que ser feitas por um comitê muito mais alargado do que o da saúde. Tenho certeza que esse comitê vai achar boas soluções para a economia em tempos de problemas de saúde, vai achar boas soluções para a logística, boas soluções para a cultura, boas soluções para uma série de atividades que são essenciais na vida da gente. Não tem como a gente chegar e falar assim, um chaveiro não é essencial. Se você precisar entrar numa casa e ela estiver fechada e você estiver sem a chave, só um chaveiro poderá resolver o seu problema naquele momento. Então, a essencialidade das medidas, a capacidade desse país respirar, porque a saúde só pode funcionar quando gera riqueza. Eu sou de um estado agrícola, nós temos uma safra para colher, uma safra daqui a pouco para plantar, e sem alimento não adianta a gente fazer luta, porque quem está segurando a economia desse país é o agro. Então a gente precisa também pensar em tudo isso, e eu vejo nesse sentido a grande colaboração da fala do presidente. Chamar a atenção de todos que é preciso pensar na economia. A maneira como nós vamos fazer isso será juntos. Nós vamos construir juntos. Não só a equipe dos governadores, como os representantes, provavelmente, de um prefeito, mas, enfim, nós vamos fazer juntos com os inúmeros ministros de Estado que participam dessa força-tarefa que acomete a todos. Todos. Não há um ministério que não tenha as suas peculiaridades. Tenho total informação aqui sobre, por exemplo, segurança, necessidade de EPIs também para aqueles que zelam pela segurança. Conheço
toda a situação ligada aos demais ministérios, sei o quanto que eles são afetados por isso. A saúde não é uma ilha, nós não vamos nos tratar isoladamente, não existe só coronavírus. Nós temos um sistema de saúde que tem que trabalhar. Eu tenho recebido médico fechando consultório de ginecologia, consultório de pediatria, clínicas de ultrassonografia, laboratórios de análises clínicas. A vida continua, outras doenças acontecem, as pessoas têm que ser atendidas, as pessoas têm dor de dente, as pessoas têm necessidades, as pessoas estão em tratamento. As coisas continuam, os arquitetos têm que trabalhar, têm que projetar. Nós entendemos tudo isso. Então, o Ministério da Saúde vai procurar agora, com essas equipes dos governos, que foram muito assimétricas, tomaram medidas assimétricas, talvez pela aquela necessidade de, naquele momento, naquele clima, da maneira como estava o comportamento da nossa população. Enquanto o Ministério da Saúde passou aqui o mês de janeiro, de fevereiro, de março, recomendando, orientando, pedindo para as pessoas parece que a ficha não caía. Estava todo mundo numa praia, estava todo mundo andando para lá e para cá, todo mundo em bar, todo mundo bebendo, todo mundo achando graça, fazendo piada. E não é o momento de fazer piada, embora a gente seja muito bem-humorado no Brasil, o momento agora é da gente olhar, reconhecer, ter calma, todo mundo sentar na mesa, não tem partido político, não tem A, B, C ou D, tem nós, povo brasileiro, nós vamos ser profundamente, cada vez mais focados no trabalho que a gente tem que fazer. Não tem ninguém nessa equipe aqui que não saiba o tamanho do problema, a gravidade do problema, as ações que a gente tem que tomar, como informar a população. Já falamos que teremos dias difíceis, semanas duras, vamos ter agora a nossa subida de casos. Temos a maior metrópole da América Latina, São Paulo. Sabemos das nossas dificuldades hospitalares, sabemos que no final essa contaminação por esse vírus vai chegar num ponto de equilíbrio e vai passar. Sabemos que isso deve ter acontecido na China num número astronômico de casos, que por algum motivo ficou embaixo do tapete, e é isso que fez com que todo mundo ficasse aguardando, porque passou-se a percepção de que eram poucos casos. É isso que leva a Índia ontem a fazer uma quarentena de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É isso que leva a Inglaterra a parar a Inglaterra. É isso que leva a Espanha a estar com a dificuldade, com o sistema colapsado, que é aquilo que vocês têm visto, pessoas em ringue de patinação servindo de câmara fria. É isso que leva Nova York. A prefeitura está extremamente preocupada com a capacidade do sistema de saúde de Nova York não aguentar, e é isso que vai trazer para nós, e não será culpa de A, de B ou de C, será a nossa história. E talvez ao término dessa história a gente saia maior para poder dialogar e ver que não dá mais para a gente não ter saneamento, não dá mais para a gente ter favela, habitação inadequada e achar que aquilo é uma cultural, que aquilo é uma comunidade cultural. Não é, aquilo são pessoas. Não dá para a gente ter o sistema de transporte hiperlotado que a gente tem e achar que aquilo é cultural, que aquilo é assim mesmo, que é o jeitinho brasileiro. A gente vai ter que sair disso sem vencedor, sem perdedor. Sem ataque, sem apontar dedo para A, para B ou para C. A gente vai ter que sair disso e depois de enfrentar essa situação, aí um grande debate para saber como evitar, como se preparar, como conduzir melhor os destinos desse país. Acho que no momento a gente pode assegurar que a gente está dentro do que a gente pensou que ia acontecer nesses primeiros 30 dias. A gente está controlando ao máximo para ter bom uso desses equipamentos, para que a gente possa tê-los na hora e no momento que a gente precisar. Não adianta as pessoas me pedirem, me mande máscaras aqui para uma cidade que não tem nenhum caso. Calma. Agora nós vamos fazer na ótica de distribuição racional.
Nós vamos atravessar isso com ciência numa mão, está aqui no Denizar, todo o setor dele, informação sobre esta epidemia, está aqui o Wanderson com todos os números dele, e capacidade de fazer abastecimento e atendimento, que está aqui o Gabardo com toda a experiência dele. Esses vão ser os 3 eixos: ciência, atenção, monitoramento e operacional. E vamos atravessar isso, sim, todos juntos, vamos fazer um bom trabalho, o máximo que nós pudermos fazer. As pessoas me perguntam, chá é bom? Minha avó falou para mim que é. Vocês vão me ver tomando chá, eu estou tomando xícara de chá direto. Falaram para mim que é bom, mal não faz. Canja de galinha é bom? Minha mãe falou para mim que é bom. Todo dia eu tomo uma canja. Vocês acham que eu ando de pé descalço e vou abrir a geladeira? Jamais. Eu calço uma meia. Eu não pego golpe de ar. Eu ponho um casaquinho para ficar quietinho. Nós estamos assim, eu não bebo gelado. Porque isso é o que a gente sabe que funciona, porque é o que a gente aprendeu com os nossos pais numa época que tinha gripe e não existia remédio. No mais, oração é bom? Me perguntaram outro dia se as igrejas devem estar abertas, devem estar fechadas, que fiquem abertas, só não se aglomerem, mas rezem, orem. Fé é um elemento de melhora da alma, do espírito. Os pastores, padres, preguem pela televisão, preguem pela internet, as pessoas precisam, façam suporte telefônico, farmácia popular. Outro dia estavam me falando, Denizar, que a pessoa tem que ir lá para trocar a receita, não é isso? Como é que é a história? Aquilo é inadmissível, porque a farmácia popular, a pessoa tem que trocar a receita para poder ter o medicamento, não é isso? Não, isso já mudou, ministro. Já mudou. Nós ampliamos o prazo. A dispensação de medicamentos hoje é feita ao invés de 30 dias, 90 dias, os pacientes recebem o quantitativo para 90 dias. Isso. E ampliamos o prazo de validade da receita exatamente para dar mais comodidade aos pacientes e evitar a necessidade isso para os idosos, isso é uma segurança, a gente explica para eles, porque eles falam assim, eu preciso sair daqui porque eu tenho que ir lá no meu médico para trocar a receita, que senão eu vou ficar sem meu remédio. Então aqui a turma do Menizar aumentou o prazo da receita, ela não precisa ir lá no médico, pode ficar tranquila. Donos de farmácia, se vocês têm, como vocês pedem para todo mundo o CPF, vocês têm o cadastro de todo mundo, porque esse cadastro de quem toma qual remédio vale muito, procura pegar a sua clientela, liga para ela e manda entregar na casa dela, faça um ato de voluntariado, de carinho, faça com que as pessoas entendam que elas estão sendo vistas, estão sendo cuidadas, né? Vamos deixar o máximo possível agora aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa solidariedade, nosso companheirismo. Vamos procurar segurar um ao outro, quando estiver meio caído, dá a mão, levanta. Nós vamos estar aqui. O Ministério da Saúde está ao seu lado, nós vamos trabalhar, o governo federal está firme, o nosso presidente fez um apelo, nós vamos sim olhar. Tem 2 maneiras de se fazer eventuais quarentenas, tem essa que é horizontal, tem uma que é a chamada vertical, que é quando você chega e fala assim, olha, o risco do pessoal de 49 anos para baixo é tão baixo que se eles tiverem um bom comportamento social, você pode soltar. Isso tudo vai vir aqui, está estudando, tem um bando de gente estudando, tem salas de situação, tem epidemiologistas daqui, de fora. Nós não vamos fazer nada que a gente não tenha confiança que a gente pode sugerir. Acho que o momento é um momento para a gente se unir, um momento para a gente andar, está tudo bem. Os governadores rapidamente vão reposicionar. A gente tem que melhorar esse negócio de quarentena. Ficou muito desarrumado, não ficou bom. Foi precipitado, foi cedo. Foi uma sensação de entramos e agora como é que saímos. Então as pessoas têm que saber, olha, se vamos fazer um sacrifício de 1 semana agora, vamos. Se daqui a 2, 3 semanas chegarmos nesse patamar, talvez tenhamos que parar por mais tanto. E assim a gente vai junto. Dançar essa sanfona de para um pouquinho, pode andar, para ver se a gente sai disso o mais rápido possível. E sempre
lá nas minhas orações, esperando uma vacina, esperando um medicamento, esperando que o sol tropical, eu fico cuidando muito os casos de Cuiabá, porque eu falo, se esse vírus não gostar de sol, lá em Cuiabá não vai ter caso. Como Mato Grosso demorou um tempão, eu fiquei achando que era o calor de Cuiabá, a minha eterna capital, quase que eu fui lá para Cuiabá para ficar lá com meus amigos cuiabanos. Mas infelizmente o calor de Cuiabá, ele ainda está ali, e o vírus também está ali, já teve casos confirmados em Cuiabá. Enfim, gente, vamos trabalhar, nós estamos aqui juntos, eu espero que vocês consigam construir juntos um bom clima para que a gente possa fazer essa caminhada. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.